Seja muito bem-vindo ao nosso curso, à nossa escola avançada. Seja muito bem-vindo a este curso que tem como objetivo formar você, né? Você ser um técnico, ser um auxiliar de necropsia em medicina legal. Então, é um prazer nós recebermos cada um de vocês aqui a esta aula introdutória. Então, eu me chamo Leandro, serei o seu tutor durante esse curso. Então, o que nós vamos abordar durante todo este curso, né? Nós temos características específicas que nós vamos abordar dentro desse curso, como biológicas, como físicas e também outras características. Então, hoje nós damos início a esse curso, né, de necropsia e medicina legal, e na aula de hoje nós vamos observar alguns aspectos introdutórios relacionados ao Instituto Médico Legal e alguns pontos relacionados com as perícias médicos legais. E para iniciar o nosso curso, eu trouxe uma indagação para vocês, né? O que é a medicina legal? O que faz a medicina legal? É importante que nós possamos contextualizar do que a medicina legal trata, dentro do ambiente de justiça, principalmente, para que nós possamos entender com precisão qual é o papel do auxiliar de necropsia dentro desses afazeres. Então, a medicina legal, ela é a ciência, né, e ela aplica os conhecimentos dos diversos ramos da medicina às necessidades do direito. Então, toda vez que você tem um delito que se relaciona ali com uma vítima humana, estando ela viva, né, após o delito ou morta, nós precisamos trazer um aspecto médico legal para junto desses autos. Então, porque já tem quem faz essa análise, né, dos casos, quem julga isso tudo, no caso, é o juiz de direito, certo? Só que ele não é especialista em medicina. Então, toda vez que há uma lesão no corpo da vítima, seja ela viva ou morta, o juiz ele não tem esses aparatos técnicos médicos para julgar a gravidade daquela lesão, né, como um todo. E também ele não tem ali os aparatos técnicos para julgar a intensidade dessa lesão. É aí, então, que entra a medicina legal. Ela dá a luz, né, a partir desses especialistas, para o juiz dentro de um fator médico que envolva ali o fato criminal ou de ordem civil, tá bom? Então, eu trouxe uma definição aqui do pesquisador chamado Bonner, que trata com a medicina legal, que ela é uma disciplina que utiliza a totalidade das ciências médicas para dar respostas principalmente às questões jurídicas. Então, se o juiz ele tem uma dúvida relacionada a determinado caso, né, que envolva ali uma questão médica, a medicina legal, das respostas que ele precisa para determinado caso, então ele vai procurar esses técnicos, esses médicos. Então, vamos a um exemplo que vocês possam ali entender um pouquinho na prática, né? Qual é o papel da medicina legal dentro desse contexto. Imaginem que um cadáver ele seja encontrado em um determinado local, sem nenhum outro agente próximo, ele foi apenas encontrado. Então, quando a gente encontra um determinado cadáver num determinado local e não há nenhum agente agressor, né, que possa ter desenvolvido um homicídio, esse cadáver ele vai ser classificado como o quê? Como morte suspeita. Então, ele precisa ser investigado. Então, vamos levantar uma hipótese. Imagina que esse cadáver ele possa ter sido acometido por uma morte natural, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, né? Uma parada cardiorrespiratória. Ou ele pode ter sido ali acometido por uma morte por asfixia mecânica. E aí pode ser sempre ali, por um exemplo, pode servir um exemplo de homicídio. Então, essa dúvida, ela vai parar no ar quando o juiz ele for analisar o caso à parte, né? Então, ele vai iniciar a parte ali do delegado, que vai
fornecer inicialmente todas as informações e depois, consequentemente, o juiz vai pegar essas informações. Então, para retirar essa dúvida, esse cadáver ele precisa ser encaminhado para o IML, que é o Instituto Médico Legal. O corpo desse cadáver ele precisa ser analisado externamente e também internamente para apontar a causa da morte com precisão, né, quando for possível. Então, nós vamos trabalhar com duas hipóteses neste momento. Imaginemos que foi uma morte natural. Ali, uma parada cardiorrespiratória do infarto agudo do miocárdio, né? Então, esse cadáver, ele vai chegar ao IML, então ele não vai apresentar nenhuma lesão externa relacionada com uma ali determinada violência, tá bom? Mas, internamente, ele vai apresentar lesões cardíacas, necrose, por exemplo, no tecido cardíaco das células musculares cardíacas, que estão correlacionadas com o infarto agudo do miocárdio. Então, nesse caso, a morte, que inicialmente era suspeita, ela vai passar para ser uma morte natural diagnosticada. Para a segunda hipótese, imaginem que o cadáver, né, legal é uma região cervical onde ele apresenta lesões muito parecidas com uma esganadura, com as mãos apertando ali a região cervical, uma vez que internamente esse cadáver, né, nós analisamos ali, ele tem características dispepícias, né, mecânicas, do pulmão e no coração. E assim ela é classificada, essa morte vai ser classificada como uma morte violenta por asfixia mecânica. E ambos os casos ali vão gerar um laudo e esse laudo ele será anexado ao inquérito policial que vai ser posteriormente encaminhado para o juiz de direito. E assim vai ter uma luz, né, dentro do caso, a respeito da morte e, por consequência, a respeito do acontecimento que gerou a morte. Então, esse é o papel da medicina legal, entregar uma luz relativa ao processo de morte e também a lesões vivas, né, de vítimas vivas, gerar um laudo relacionado a essas vítimas. Nas aulas posteriores, nós vamos ver fotos de todas essas lesões. A gente vai aprender um pouco a ficar por dentro de caracterizar, de como caracterizar essas lesões de vítimas que poderão ser vítimas vivas ou vítimas mortas. Então, entendendo o papel da perícia, eu trago uma segunda indagação para vocês. O que é a perícia médico-legal? O que essa perícia ela faz? Qual é o objetivo dela? Então, vamos aqui primeiramente à definição. Perícia médico-legal, ela é o conjunto de procedimentos médicos técnicos que tem como formalidade ou finalidade o esclarecimento do fato de interesse da justiça. Toda vez que a vítima está morta ou viva, que envolva ali um caso judiciário, a perícia médico-legal, ela vai analisar o caso e vai expedir um laudo para que o juiz ele seja auxiliado nas suas decisões. Então, a perícia é o tratamento de realização ali do exame e a expedição do laudo. Esse laudo, ele dá início da autoria e também dá indícios da gravidade do caso. Então, ele aponta ali várias características. A perícia médico-legal, assim como a perícia criminal, elas são consideradas as rainhas das provas. Por que isso acontece, gente? Todas as técnicas desenvolvidas dentro do âmbito pericial, elas são desenvolvidas como preceitos técnicos científicos e estão praticamente irrefutáveis. Então, são provas muito robustas. Então, a gente está trabalhando ali
com algo que vai dar extrema importância para a decisão do juiz no momento do seu julgamento, tá? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter a terceira etapa, né? A terceira indagação que eu trago para vocês é o que é, então, o IML, o Instituto Médico Legal. O Instituto Médico Legal é o local onde ocorre o procedimento da perícia médico-legal. É ele que vai ali, ele é conhecido pela sigla IML e é ali o Instituto Brasileiro responsável pelas necropsias e laudos cadavéricos. E também ele faz o que? Ele faz o envio para a polícia científica de um determinado estado na área da medicina legal. Então, ele é um órgão subordinado a quem? A Secretaria de Estado de Segurança Pública. No Brasil, o IML, eles são subordinados a essas secretarias, né, de segurança pública. Então, cada estado tem a sua Secretaria de Segurança Pública e essas secretarias, elas alocam os institutos médicos legais em determinadas regiões do estado. Só que esses institutos médicos legais, eles seguem preceitos nacionais, apesar de ter algum detalhamento relacionado em cada estado. Porém, a gente segue procedimentos gerais de âmbito nacional, né? Então, você vai ver isso em detalhes nas aulas de técnica de necropsia, que a gente segue os procedimentos operacionais padrões, a nível simplesmente federal. Mas cada estado, ele é responsável pelos seus institutos médicos legais. E o objetivo, né, é óbvio, é o local que eles recebem. O objetivo do IML é receber as vítimas, né, vítimas vivas ou mortas. Então, o IML não é só para receber vítimas mortas, mas sim vítimas vivas também. Então, essas vítimas, elas serão examinadas e um laudo ele vai ser expedido para cada análise com interesse simplesmente judiciário. Então, o judiciário ele sempre vai estar muito próximo. A partir desse momento, o que nós vamos ter? Nós vamos relatar agora para vocês os fatores históricos de como tudo ocorreu. Então, nós temos aqui os 3 fatos mais importantes a nível mundial e os 3 fatos mais importantes a nível nacional. Por exemplo, aqui no Brasil, relacionado à medicina legal. Com certeza, se vocês prestaram alguma prova na área da medicina legal, um desses pontos estará presente na sua prova. Quando se iniciou a instauração, por exemplo, dos institutos médicos legais no mundo, ou seja, do IML. A instauração do IML ela ocorreu no século XIX, ao longo dos anos ali de 1800, aproximadamente. Então, foi quando se mostrou a necessidade de atrelar um profissional médico ao sistema judiciário. Então, nesse ano de 1800, óbvio que o interesse médico legal, ele vem de anos anteriores, mas ocorreu a partir desse ano. Mas a incorporação do Instituto Médico Legal, profissional médico, junto à Polícia Judicial, ele só aconteceu ali no âmbito do século XIX. Então, o segundo ponto, ele é importante também porque ele aconteceu ali na época contemporânea. Este fato, ele foi ali a publicação do Tratado dos Asfixiados, por Auguste Ambroise, na França, que viveu entre os anos de 1818 e 1879, tá bom? Esse tratado, ele foi muito importante porque ele, até hoje, ele é utilizado para fazer análise de mortes provenientes por asfixia dentro do âmbito médico-legal. Outro ponto é Cesáreo Lombroso, pesquisador ali que viveu na Itália no ano de 1836 e 1999, e também ao longo do século XIX ele criou todo o processo criminalístico, ou seja, a criminologia. Ele estudou ali a fundo as questões relacionadas ao estudo da criminologia. Então, esses são os 3 pontos históricos relacionados à medicina legal.
Continuando, né, no Brasil, a medicina legal ela se iniciou também no século XIX, no ano de 1894. Então, como que ela se iniciou? O médico Nina Rodrigues, ele foi até a Europa, ali na região da França, e visitou outros médicos, outros institutos, que ali foi implantado na época. E ele trouxe essa implantação de ensino, formando novos professores de medicina legal, com peritos da polícia também aqui no nosso país. E a partir de 1907, no Rio de Janeiro, nós tivemos Afrânio Peixoto, ele fez ali essa mesma implantação, então ele estudou ali com Nina Rodrigues e fez essa implantação, implantou o IML, o Instituto Médico Legal, no Rio de Janeiro. E Oscar Freire também fez a mesma coisa na empresa, implantou o IML em São Paulo, em 1921 no Brasil. Então, são 3 fatos históricos extremamente marcantes, né? E com certeza eles estarão presentes em alguma prova de concurso que vocês possam fazer. Então, é muito importante que vocês não esqueçam desses fatos históricos, tá? Aqui no nosso próximo slide, onde vocês observam, tendo em vista todos esses fatos históricos que nós temos, agora a gente vai voltar para o nosso período contemporâneo. A gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre as atribuições do Instituto Médico Legal. Então, quais são as atribuições do IML? Nós dividimos as atribuições do IML em atendimento a vivos e atendimento a mortos. 90%, 95% dos atendimentos do IML, eles estão voltados às vítimas vivas. E quais são os principais exames nessas vítimas vivas? Então, nós temos lesão corporal, né? Nós vamos ter também ali análise de sexologia, para verificar se a vítima foi estuprada ou não. Nós temos análise de sanidade física, verificação de idade e constatação de embriaguez. Então, a vítima viva ela chega até o IML com o objetivo de realizar uma dessas análises, também agressão. Muitas mulheres também são agredidas, elas irão até o IML para fazer toda esta constatação. Então, com certeza, o tipo de análise mais realizada é a de lesão corporal, para fins trabalhistas, fins jurídicos também, tá bom? E aqui, no nosso próximo slide, nós também temos aqui a constatação, né, de indivíduos de vítimas fatais, que são vítimas mortas, que são ali aproximadamente 5% dos atendimentos. Então, os exames eles são realizados nessas vítimas, são principalmente os exames necroscópicos e também nós podemos realizar exumações, geralmente para fins de definição de paternidade, de herança e exames da área de antropologia também e também o exame de DNA. De longe, a grande maioria dos casos relacionados são exames necroscópicos que, do ponto de vista, nós vamos trabalhar nesse curso mais adiante. Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco neste curso introdutório, né? Neste curso que você está ansioso para verificar outras características mais. Então, esta foi a nossa aula introdutória e eu espero você na próxima aula. Qualquer dúvida que você tenha, vocês podem estar nos procurando no nosso Instagram, também no nosso site, que nós vamos responder todas as suas dúvidas. Eu espero você com energia positiva na nossa próxima aula. Até mais, gente!